Olá, tudo bem? Essa é uma apresentação da Mirac Business Integrality sobre o conceito de organizações exponenciais. Meu nome é Francisco Milagres, eu trabalho já com tecnologia, segurança da informação e na área de finanças, com startups e com grandes empresas já há pouco mais de 15 anos. Sou formado pela USP, tenho MBA pelo IBMEC e extensão também em fusões e aquisições pela Kellogg School of Management de Chicago e sou futurista pela Singularity University. Eu fundei há 3 anos a Mirac Business Integrality. Nela eu atuo com consultoria e negócios exponenciais, onde eu sou expert credenciado pelo Salim Ismail e também sou embaixador da Singularity University no Brasil. O objetivo dessa apresentação é demonstrar o impacto que ocorre hoje nos negócios, na mudança do nosso dia a dia, na mudança de mindset que existe hoje no mundo que até pouco tempo sempre era conhecido como local e linear, para um mundo que a gente tem cada vez mais observado como um mundo cada vez mais global e exponencial. Como que isso afeta os nossos negócios, como que isso afeta o nosso dia a dia, desde em casa, no entretenimento, no nosso trabalho, na nossa locomoção. Isso é muito comum, ou seja, a gente já sabe que o Uber, que é um exemplo claro de empresa que permite conexão de pessoas que precisam de um transporte com motoristas credenciados globalmente, não possui nenhum táxi em sua frota, mas é uma das maiores empresas do mundo de transporte. O Facebook, que é a rede social mais utilizada hoje, é a maior empresa que gera mídia no mundo e não produz propriamente conteúdo, permite que as pessoas gerem esse conteúdo. O Alibaba é o varejista virtual mais valorizado do mundo e não possui nenhum produto em estoque, ele viabiliza que as pessoas comercializem os produtos. E o Airbnb é a maior empresa de reservas de hospedagem do mundo, já vale mais do que a rede do Hyatt e não possui nenhum sequer hotel em sua rede, em seu balanço, em sua estrutura comercial. O que acontece é que a gente observa cada vez mais grandes mudanças que aconteceram nos últimos anos e a gente observa cada vez mais que elas acontecem em menor tempo, em menor espaço de tempo. A primeira delas que aconteceu, que a gente tem registro e que causaram grandes mudanças na história e na evolução humana, foi a Revolução Agrícola, em que os humanos passaram a se concentrar e organizar nas trocas de informações e na revolução com a otimização da coleta de alimentos, produção e, com certeza, teve uma grande revolução na concentração dos anos que se passaram na Revolução Agrícola para permitir que, por exemplo, se concentrassem em cidades ao invés de se tornarem nômades em busca da subsistência como um grande foco do seu tempo e da sua energia. Depois desse foco foi a Revolução Industrial, que permitiu que, além da Revolução Agrícola, que desenvolveu por vários anos, que se pudesse produzir em escala a quantidade de bens e a economia pudesse desenvolver de forma mais global, permitindo que as indústrias pudessem produzir em série equipamentos, produtos e aquecessem cada vez mais o nível econômico global. E mais recentemente, a revolução da internet, que permitiu que a troca de informações fosse cada vez mais rápida e a gente pudesse, por exemplo, ter um material como esse que eu estou produzindo sendo reproduzido e distribuído em escala global cada vez de forma mais rápida e mais otimizada para todo mundo. O que acontece que a gente vê hoje na escala exponencial de informações é que se observa que, além de uma revolução de internet, a gente observa hoje, com o reconhecimento de tecnologias exponenciais, uma concentração, ao mesmo tempo, numa quantidade de tempo muito menor, a execução e a realização, observamos 3 revoluções muito próximas e muito conjuntas em um espaço pequeno de tempo, de robótica, de genética e nanotecnologia. Essas revoluções em uma quantidade de tempo muito pequena e que escalam o crescimento de impacto na tecnologia que a gente tem hoje no nosso dia a dia, ela é essencialmente permitida pelas tecnologias exponenciais. Esse é o tema que se tem observado bastante e que eu trato com clientes, com parceiros de negócio e com pessoas que têm interesse nesse tema para identificar como que essas tecnologias, os negócios exponenciais alteram essencialmente como a gente faz negócios no nosso dia a dia. Olhando no aspecto de internet das coisas, que é como que se vai se alterar no futuro, o nível de conexão que a gente tem hoje em diversos equipamentos, dispositivos que anteriormente era só feito em equipamentos, em computadores, em
sejam domésticos ou residenciais, o nível de conectividade está passando para que essas conexões sejam feitas não somente em dispositivos móveis, mas em qualquer tipo de dispositivo que a gente tenha hoje acesso no nosso dia a dia. A gente pode ter geladeiras, nossa casa e sensores dos mais diversos que vão permitir que, em um curto espaço de tempo, a gente tenha, num volume projetado até 2020, por exemplo, 50 bilhões de dispositivos conectados em uma rede global que a gente hoje conhece como a internet. Então, o volume de informação que se espera que esteja conectado é que aumente essencialmente para que, por exemplo, em 2030, 50%, mais de 50% da comunicação entre dispositivos que se conheçam, que estiverem funcionando nessas redes, vão ser via comunicação, via dados entre esses dispositivos. Se espera que, então, 1 trilhão de dispositivos estejam conectados usando uma capacidade até baixa de informação, de banda de informação para se comunicar no futuro, o que é um volume espetacular de informação e de impacto que se pode observar, por exemplo, no impacto de sensores, de troca de informação que se pode ter baseado nos dados que esses sensores, esses dispositivos no futuro vão ter acesso sobre nossas vidas, sobre nossos dispositivos, sobre nossos carros e sobre a nossa saúde, por exemplo. Como que isso impacta, então, o nosso conhecimento dos negócios, como que a gente vê hoje no nosso dia a dia? A gente sabe claramente que em curvas de crescimento exponencial, se comparadas com curvas lineares de projeção de crescimento de negócio e como esses negócios são impactados, a gente naturalmente passa por momentos em que, no início de uma curva, a gente passa por uma preocupação, até um desapontamento em imaginar como que essas novas tecnologias vão impactar o nosso dia a dia, e a gente, com certeza, projeta momentos no futuro em que vão se observar, eventualmente, em algumas indústrias, discussões, caos, eventualmente impactos legais, em, por exemplo, discussões se eventualmente o Uber, em algumas cidades, é exponencial e permite um impacto na questão legal, que é permitido ou não em algumas regiões, são discutidos muito claramente, como também alguns locais são vistos como grande alteração do ciclo econômico e da possibilidade de geração de receita em pessoas que anteriormente não tinham uma possibilidade de geração de renda e tinham um automóvel parado em casa e hoje podem gerar uma renda adicional prestando um serviço bastante melhor do que o atualmente prestado, por exemplo, por táxis. Ou seja, essas tecnologias que sobem e que crescem sob esse aspecto exponencial naturalmente passam por essas fases iniciais de preocupação, desapontamento ou dúvida com relação à aplicabilidade, mas se projetam no futuro para momentos em que essencialmente atropelam as concorrências, atropelam os aspectos legais, mas naturalmente trazem grande melhoria de forma exponencial para os negócios. O que é estudado e qual é a origem desses conceitos e por que a Singularity University é uma das referências nesse assunto e por que eu estou citando ela aqui? Essa é uma das escolas que existem para estudar esse tema, com diversas outras globalmente. A Singularity University foi fundada por Peter Diamandis e por Ray Kurzweil, dois empreendedores, pesquisadores, inventores, empreendedores do Vale do Silício já bastante conhecidos. O Peter Diamandis, por exemplo, é um dos criadores da SpaceX e investidor de grandes empresas no Vale do Silício. E o Ray Kurzweil, entre invenções e diversos destaques e referências no mundo acadêmico e de publicações, é o cientista-chefe do Google. O objetivo da Singularity University é de educar, dar poder e inspirar pessoas e líderes para que apliquem essas tecnologias exponenciais para resolver problemas de impacto global. O objetivo, então, é dessa instituição, como algumas outras, e empreendedores que saem dessa instituição, é pensar em como que essas tecnologias afetam o nosso dia a dia e como é que a gente consegue aplicá-las para que resolva, sejam impactos nos desafios globais, como também em nossos modelos de negócio. Ela é uma instituição tanto de ensino, como tem um espaço que reúne os fundadores e os executivos que trabalham no dia a dia para que ocorra troca de informações, e tem laboratórios e aceleradora de negócios que permite que as pessoas gerem negócios e incubem ali ideias e hospedem empresas que possam ser parceiras para desenvolver negócios nas suas regiões, mas também baseadas lá no Vale do Silício. É um modelo que envolve educação, inovação e a comunidade para a troca de informações com os alunos que já passaram pela instituição.
São diversas linhas que são estudadas, são aplicadas para especialistas entenderem o aspecto de impacto em negócios exponenciais nas mais diversas linhas de tecnologia, passando por inteligência artificial e robótica, biotecnologia, nanotecnologia, fabricação digital, impressão 3D, redes e sistemas computacionais, que são naturalmente impactados pelas organizações e pelas tecnologias exponenciais. Exponenciais que são desde o conceito do início da tecnologia, do início da computação, que estabelece, regida pela lei de Moore, que a capacidade de performance dobra em média a cada 18 meses, reduzindo também o preço, o custo, e isso naturalmente é aplicado em qualquer tipo de tecnologia baseada em informação. Ou seja, a gente sempre vai observar, numa média, um aumento de performance e de capacidade de entrega, com uma redução de custo e uma capacidade de processamento cada vez melhor, em média a cada 18 meses. Ou seja, a aceleração da tecnologia é naturalmente regida por essa lei de Moore, e é esse o impacto que a gente observa nas nossas empresas, nossos negócios, regidos pelas organizações exponenciais. Agora, quais são os casos práticos reais? A gente observa diversos casos reais. Um dos mais tangíveis é a indústria de jornais, a mídia impressa, em que é observado, por exemplo, que cada vez mais se reduz o volume de mídia impressa, de papel impresso, de mídia, de jornais. A quantidade de anúncios online, de mídias online, cresce de forma exponencial, se comparado nos gráficos que a gente tem adiante. O outro caso é da indústria de música, ou seja, anteriormente se tinham os discos de 8 trilhas, 8 tracks, LPs, EPs, fitas, CDs, e o segmento digital já ultrapassa hoje grande quantidade de mídia e geração, e que ultrapassa grande parte dessa mídia que hoje era gerada com base em mídia impressa, em mídia física, e hoje nós temos mais mídia para distribuição desse tipo de conteúdo que já ultrapassou essa capacidade de geração, também alavancada pela indústria e pelos negócios que têm capacidade de crescimento exponencial. O outro grande recente, também destaque na mídia nacional, é o Netflix, que no começo era bastante comparado com o modelo de crescimento da Blockbuster, que tinha um modelo de crescimento baseado em distribuição de fitas e de CDs, e atualmente o Netflix já representa a segunda posição em receita no Brasil, somente atrás da Rede Globo, tendo um grande volume de faturamento que ultrapassa grandes players de mídia no Brasil e que já ameaça a número 1 em receita nesse mercado nacional, e que já representou no último ano quase 500 mil de clientes do segmento de indústria de TV paga a menos no fechamento de 2015 com relação a 2014, ou seja, um número bastante preocupante na receita, inclusive, de segmento de TV por assinatura. E esses mercados, como outros, também se alteram e são impactados essencialmente por grandes tecnologias que têm se alterado nesse aspecto exponencial. Agora, quais são os aspectos que se identificam dos negócios exponenciais, as características que são observadas nesses negócios, que a gente naturalmente sabe que vão acontecer e que levam a identificar as características como os negócios exponenciais? Existem os 4 desses que destacam esse aspecto. O primeiro deles é a digitalização, ou seja, essencialmente negócios que são viabilizados por tecnologias exponenciais são capazes de serem digitalizados, ou seja, tudo, qualquer informação ou processo, os negócios que a gente chama de negócios que são information enabled, ou seja, viabilizados ou direcionados por tecnologia, por informação, podem ser digitalizados. Um exemplo claro são smartphones, em que a gente anteriormente tinha um dispositivo para ouvir música, um outro para tirar foto, um outro para nos encontrarmos no trânsito por um GPS, e hoje a gente tem de forma digitalizada dentro de um smartphone. O segundo D é o dematerialize, a dematerialização de bens e produtos físicos e consolidados dentro de um dispositivo. Referência também ao smartphone, em que a gente pode ter no mesmo dispositivo vários itens que a gente comprava fisicamente e que substituem de uma forma ou outra, alguns melhor e outros não tão bem, mas, por exemplo, um video player, uma calculadora, uma câmera de vídeo e o mesmo dispositivo. Existem vários dispositivos que hoje nos permitem que a gente concentrar em um mesmo equipamento e dematerializar a capacidade de precisar carregar vários dispositivos para o mesmo propósito. O terceiro D é a demonetização, ou seja, a capacidade de existirem plataformas, serviços ou empresas em que
permitem que o dinheiro saia de uma origem e chegue a um destino de forma mais direta, reduzindo a quantidade de intermediários e criando plataformas para que essa capacidade de geração de receita seja mais direta. Um exemplo claro são as plataformas que permitem hoje, por exemplo, anúncios de produtos na internet, como Craigslist ou Mercado Livre, o eBay, como lojas online que foram para lojas locais que foram para lojas online, como o próprio eBay nesse mercado. O Skype, que é uma empresa que permite conexões de ponta a ponta sem ter efetivamente na sua estrutura uma empresa de telecomunicações, mas permite reduzir o custo e permitir a conexão usando a internet, e diversas outras plataformas também conhecidas que permitem a demonetização desse processo e redução de custos de produtos ou serviços de forma significante. E o último D é a democratização do acesso, da informação e da compra de produtos, que permite hoje, por exemplo, empreendedores com uma estrutura bastante pequena e distribuída globalmente criarem negócios que concorrem com grandes empresas de forma democrática e global, ou seja, os 4Ds que permitem que grandes empresas possam ser disruptidas, sejam por um estresse ou aproveitando uma oportunidade de crescimento do negócio. Existem várias empresas que vão sumir nos próximos anos e claramente se vão observar nesse modelo se elas não se alterarem, como é o caso que já se observou com o Kodak, que teve a oportunidade de se direcionar para o segmento de fotografia digital, por exemplo, e faliu, e o Instagram, uma empresa pequena, com cerca de 30 funcionários na época, foi vendida por 1 bi para o Facebook, e hoje gera um grande volume de receita para esse player, e outras grandes empresas que hoje permitem que sejam ou alteradas, ou elas se adaptem a esse novo segmento de mercado, ou elas serão naturalmente atropeladas por esse estresse que ocorre com essas empresas que têm essas oportunidades à mão de aproveitar essas tecnologias de capacidade de crescimento exponencial. Quem que estuda essa referência e como que eu me posiciono nesse aspecto de organizações exponenciais? O Salim Ismail, que é o fundador também da EXO.works, um dos fundadores da Singularity University, ele é o embaixador global da Singularity, publicou recentemente um livro, Organizações Exponenciais, está traduzido inclusive em português. Ele credenciou cerca de uma centena de profissionais do mundo, de 30 países, para que pudessem, de forma antecipada, receber o material do livro, fazer um treinamento e se capacitarem para que estivessem aptos a trabalhar, a pesquisar e ajudar clientes que necessitem de entender como que esses aspectos exponenciais alteram esses mercados nas suas regiões. Ele credenciou esses profissionais nesse aspecto da organizações exponenciais, e eu sou um dos profissionais que trabalho junto com ele e com diversos outros globalmente para a gente atuar de forma alinhada, permitindo que a gente consiga ajudar empresas e grandes organizações a pensarem de forma exponencial e saber como que os negócios delas vão ser alterados por esses modelos que vêm crescendo ano a ano. O Salim criou diversas empresas, já vendeu empresas para o Yahoo, já trabalhou um tempo no Yahoo, e atualmente, além de ser embaixador global da Singularity University, baseado no Vale do Silício, ele também lidera a iniciativa de EXO.works, que é de liderar os experts em organizações exponenciais para o desenvolvimento global dessa metodologia em projetos de consultoria e transformação organizacional. Esse livro é uma referência, uma boa referência para a leitura no nível executivo, foi citado em algumas referências como grandes competições de referências de livros técnicos e livros executivos no ano de 2014 e 2015, e vale a leitura para conhecer esse tema. Então, como eu disse anteriormente, esse grupo de executivos, de pessoas técnicas, nós nos reunimos periodicamente, online e presencialmente, para poder discutir e entender como que a gente pode usar essa metodologia, esses aspectos, para ajudar nossos clientes e parceiros de negócio em aproveitar esse aspecto exponencial, em crescer esses negócios. Agora, quais são os principais atributos, quais são os principais aspectos que permitem que essas empresas cresçam e que a gente usa para avaliar as empresas e criar, inclusive, rankings para permitir que essas empresas cresçam de forma exponencial? Um resumo dessa figura demonstra, obviamente, de forma bastante sumária, quais são os principais atributos que são identificados das organizações exponenciais. O primeiro delas, ao topo da organização, ao topo do desenho, é um propósito massivo e transformador, o MTP, o Massive and Transformative Purpose, que é um propósito inspirador que substitui hoje o tradicional missão, visão e valores
das organizações. De forma bastante sumária, acho que é importante depois detalhar e avançar isso, mas do lado esquerdo, quais são os aspectos que determinam os aspectos de ideas, ou seja, a sigla de ideas, determinam, por exemplo, um atributo de interface, ou seja, uma organização exponencial tem que ter a capacidade de ter interfaces e conectar com parceiros e conexões de negócios, tem que ter capacidade de ter dashboards ou painéis de controle que sumarizem visões de negócio e tenha visões centralizadas de seus resultados, por exemplo. Pode ter capacidade de experimentação e dar liberdade para que seus profissionais criem, experimentem novas estratégias de negócio. Deve permitir autonomia para que essas equipes sejam autodistribuídas, autocentradas, o que crie soluções e validem elas de forma dinâmica, e devem utilizar recursos de troca de informação social e de redes sociais. Por outro lado, no aspecto de scale, as empresas devem utilizar recursos de staff sob demanda, de equipe sob demanda, reduzindo, quando possível, a centralização ou contratação fixa de profissionais. Deve utilizar a comunidade e o grupo de pessoas que estão no mercado, a crowd, ou a multidão que está à disposição para validação e teste de seus produtos. Deve, sempre que possível, utilizar algoritmos para que essas empresas se permitam ao crescimento rápido, utilizando inteligência computacional. Nos ativos alavancados, sempre que possível, não comprar ativos, ou seja, trabalhar com ativos alavancados alugando espaços ou alugando estruturas, ou utilizando, por exemplo, estrutura de nuvem para trabalhar de forma alavancada, e trabalhar sempre com o engajamento da comunidade e profissionais para que empurrem esses negócios e usem as marcas das formas mais engajadas possível. Ou seja, o objetivo desses trabalhos são detalhar esses atributos, entender de forma clara, profunda, os aspectos que são discutidos no livro e como que esses aspectos influenciam os negócios no dia a dia. A Mirac hoje tem à disposição um questionário que permite que as empresas façam um diagnóstico e entendam como que elas se posicionam no aspecto exponencial, gerado um quociente exponencial no acesso online via mirac.com/exo, em que as empresas conseguem rapidamente, com um questionário bastante simples, responder algumas questões de forma bastante tranquila e entender uma análise de como que as empresas estão posicionadas se comparadas com o ranking global, que foi gerado inclusive pelos experts de organizações exponenciais. Respondendo esse questionário, então, de forma bastante simples, as pessoas você recebe esse resultado e consegue ter uma análise diretamente comigo, se tiver um interesse, e entender como que a empresa que você avaliou se posiciona num ranking global e como que você pode ter oportunidade de melhoria da sua empresa se comparada com essas grandes empresas de referência global. A Mirac hoje atua em parcerias, são 4 grandes parcerias que a Mirac hoje desenvolve e permite geração de negócios. A primeira delas é o Instituto Atlântico, que é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento localizada em Fortaleza. É uma spin-off da Fundação CPQD de Campinas e tem um foco em desenvolvimento e geração de negócios e inovação. A EXO.works, como eu comentei anteriormente, a empresa é fundada pelo Salim Ismail, e a Mirac é uma das poucas empresas credenciadas pela EXO.works para atuar com consultorias em negócios exponenciais, nesse aspecto que eu já comentei anteriormente. A Singularity University, através do seu programa de desenvolvimento global Singularity U Global, é parceira também da Mirac. Num processo de desenvolvimento global, a Singularity permite que os alumni, os ex-alunos, criem comunidades locais, que a gente chama de chapters, e esses chapters no Brasil há no momento 3, em São Paulo, Rio e Florianópolis, sendo esse último eu o responsável, Francisco Milagres, por liderar esse capítulo na região. Com isso vai ser possível, por exemplo, organizar eventos em parcerias e buscar, inclusive, desenvolvimento local de inovação em parceria diretamente com a Singularity University. E por último, a WDA Tecnologia, que é um braço de desenvolvimento de software que a Mirac tem no Nordeste, com mais de 10 profissionais prontos para desenvolvimento de produtos e tecnologia para suportar os nossos negócios. Como eu disse, então, a Mirac surgiu em 2013, iniciada por mim e por outros sócios que entraram em seguida, e nós adotamos metodologias internacionais e parcerias globais para assessorar empresas em negócios que precisam de transformação e inovação por meio de assessoria estratégica e desenvolvimento de novos produtos.
à disposição para mais informações e mirac.com. Muito obrigado.